lembro até hoje de uma vez que o Flamengo tava brigando para não cair por causa das finanças que Bandeira tava... Não, eu vou ajustar o time, vou botar as finanças em dia e que se dane se a gente vai brigar para não cair ou não, mas eu vou fazer a coisa do jeito que tem que ser, conforme o tempo certo, né? E eu via torcedores... que o torcedor muitas vezes é fanático, como eu estava falando aqui nos bastidores, o fanatismo é passional, né? E aí a pessoa acaba aqui não enxergando as boas coisas. Você sabe o que E aí acho que uma grande sorte foi o Flamengo não cair. Sim. No momento da reestruturação. Se ele cai no momento da reestruturação, sim, ia ter menos que gastar receita, para poder voltar. menos receita. Só que é o seguinte, eu lembro da cena até hoje que botaram o coitado do Bandeira ali, a torcida do Flamengo no aeroporto, Santos Dumont, e botaram o dedo na cara e o cara ficou acuado, mas ele continuou sendo macho, certo? E continuou com o que ele acreditava. Era um projeto. Que ele acreditava. Ele não se fez ali, não, então, pô, os caras vão me matar com a meu corpo, eu vou contratar então mais gente. Não, ele continuou convicto, continuou né? Firme nos seus ideais e na proposta que esse grupo, né, que você fala, estava por trás. O que você tem para me dizer sobre isso? Sobre essa irracionalidade dos torcedores? Eu acho que o problema, eu não vejo irracionalidade. Por exemplo, aí comparando daí... Não, aí eu vejo irracionalidade, desculpa discordar, porque aí você vê o torcedor do Vasco indo hoje... ontem, esses dias aí, para fazer pressão, para dizer que vai matar e vai acontecer contra jogadores, como se o Vasco tivesse um time para ser pressionado. Existem muitos mais problemas no Vasco, né, do que simplesmente vou lá, vou botar para quebrar, vou ser o torcedor. Então, eu acho que a irracionalidade dos torcedores, às vezes eles pensam que estão ajudando, eles só prejudicam. Vamos lá. O que eu penso sobre torcida? Futebol, ele é paixão. Sim. Ele é paixão, não tem jeito. Então você vai dizer que o torcedor do América, do Rio de Janeiro, não é apaixonado? Ele é apaixonado. Só que, como ele não está na primeira divisão, como ele não está disputando títulos, ele acaba ficando menos evidente. Por que o torcedor do Vasco... número menor, tem uma probabilidade menor de ter ocos, né? Sim. Bom, a torcida do Flamengo é gigante, a torcida do Vasco é gigante, então, né, aumenta a chance. Por que o torcedor do Vasco foi lá intimidar os jogadores? Porque existe a paixão. Existe a paixão. Se tivesse ganhando tudo, estaria fazendo um Aerovasco. E a paixão não é irracional? A paixão é irracional, mas é isso que eu estou falando. Porque o Vasco é um time grande, de história grande, os torcedores ainda têm na mente que o Vasco tem que brigar no bom sentido, em campo, contra os seus maiores rivais. No caso, Flamengo, Fluminense, Corinthians, enfim. Só que o momento do Vasco, e aí vem a irracionalidade, não é bom há muitos anos. 20 anos pra cá. Entendeu? Então, o torcedor, enquanto esse... Vamos lá, não tô querendo... Tiveram lampejos durante esses 20 anos, então, né? Um campeonato de 11 que chegou na última rodada com o Corinthians ali, a Corinthians ganhou, a própria Copa do Brasil de 11 também que o Vasco levou, né? Mas, assim, lampejos em 20 anos, é ridículo. Foi muito mais sofrimento. 2011 para 24, a gente tá falando de quase uma década e meia. Sim, mas nesses 20 anos teve uma coisa ou outra para contar de bom. Então, se o Vasco, e eu não quero isso, porque eu acho que um time só é grande quando tem um outro rival. Porque senão não tem graça, né? Eu não quero que o Vasco caia, não quero, até por conta do meu trabalho, que no caso a Time Web, que eu gosto de cobrir os times da primeira divisão, mas supondo que não importa se é o Vasco, poderia ser o Flamengo, o Fluminense, começasse a não mais disputar títulos ao longo da história e ficando cada vez naquele sobe e desce, demora mais para subir do que permanecer na primeira divisão, a torcida acaba. O Vasco contratou 2 jogadores que eu acho que são de excelente nível, o Payet e o Vegete. E o Coutinho que vai vir aí. Não, eu tô falando agora. O Coutinho é promessa, deve vir. O Payet e o Verrete. Tá, tu não tem informação privilegiada do Flamengo, mas do Vasco tem? Não. Droga, vai. Droga. Eu tô saber se o cara veio ou não, pra virar minha vida. Deve vir sim, deve vir sim. Amém. Deve vir sim. Tem que vir uma zaga inteira, que ali é uma avenida. Aí, o Verrete, por exemplo... Os 8 jogadores dá. O Verrete, se eu não me engano, é o... Pirata. O Pirata. Se eu não me engano, não, tu sabe que é. Não, é porque às vezes eu erro o nome. Se eu não me engano. Pra falar do meu Vasco, eu não me engano. É porque às vezes eu sou um cara que eu sou muito ruim de nome. Verrete. Tem quantos Verrete no mundo? Não. Tá entendo. Tá bom. Aí, vamos lá, falando sério. Quarta. Não, aí falando sério. O que acontece? Ele é o pirata. Ele vai e mete um gol. Pá,
vai pra câmera, pirata. A criançada, o vascaíno, o mirim, se amarra, começa a botar a mão no olho. Daqui a pouco ele começa a meter gol atrás de gol. Uma temporada inteira, 2 temporadas, mesmo que o Vasco não seja campeão. Não precisa, porque só pode ser um campeão. Sim. A gente tem que entender isso. Mas a boa campanha, o time fazendo uma boa campanha, O ídolo, né? o ídolo começando a ser construído, ele faz o jogador, a criança pega aquele amor e não abandona mais. abandona mais. Mesmo depois que tudo dê errado. É o caso, por exemplo, nesses últimos 4, 5 anos, com o Gabigol. Toda criancinha que é flamenguista sabe fazer isso aqui. E agora, os mais novos estão começando a fazer a reverência. Tá Que é por certo. causa do Pedro. Falar do patrocinador, senhores. E aí eu quero falar do meu amigo Carlos, que tem a celebridade Motopeças e Borracharia. Se você é aqui do Rio de Janeiro, da região central, no Rio de Janeiro em geral, olha, corre na região central do Rio de Janeiro, no Rio Comprido, na rua Aristides Lobo, 219, tá certo? Carlos vai fazer pressão pra você, se você falar que assistiu aqui no canal Daniel Dias.